Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. Vendas de passagens de ônibus entre o trecho Rio-São Paulo são suspensas por causa de manifestações de caminhoneiros bolsonaristas. Grupo JCA divulga nota sobre atrasos e cancelamentos das linhas afetadas pelos protestos nas rodovias. Em São Paulo, quase 900 ônibus deixaram de operar nos terminais Tietê e Barra Funda por causa de manifestações bolsonaristas. A BID assina carta de intenções com o governo da Bahia para investimentos em produção de baterias e veículos elétricos. A ANTT determina a cassação do termo de autorização de serviços regulares da Verde Transportes. Bauru publica decreto que cria subsídio e permite redução da tarifa do transporte coletivo para R$ 4,75. Ônibus metropolitanos da Grande Curitiba têm atrasos e linhas suspensas por causa de manifestações bolsonaristas. Marco Polo afirma estar preparada para atender demanda do Brasil por ônibus elétricos em 2023. Já no exterior, Catar ganha a maior garagem do mundo para ônibus elétrico. E ainda, as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Incêndio na garagem da aviação Novo Horizonte em Vitória da Conquista destruiu ao menos 85 ônibus. E no Tocantins, acidente com ônibus deixa 9 feridos em Araguaína. Tudo isso você confere agora. As vendas de ônibus rodoviários para o trecho Rio de Janeiro-São Paulo e vice-versa foram suspensas na manhã desta segunda-feira, dia 31 de outubro de 2022. O problema é ocasionado por caminhoneiros bolsonaristas que, inconformados com a derrota do presidente Jair Bolsonaro nas eleições, fazem bloqueios na rodovia Presidente Dutra. São 2 pontos cuja circulação é interrompida na região de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro. Os passageiros devem procurar as empresas de ônibus sobre as disponibilidades de horários. Inconformados com a derrota de Bolsonaro nas urnas, grupos de caminhoneiros fazem bloqueios em diversas rodovias pelo país. E devido às manifestações que estão ocorrendo no país nesta segunda-feira, horários de diversas empresas de ônibus estão sofrendo atrasos e até mesmo cancelados. Algumas das empresas que estão passando. Devido às manifestações que estão ocorrendo no país nesta segunda-feira, horários de diversas empresas de ônibus estão sofrendo atrasos e até mesmo cancelados. Algumas das empresas estão passando por essas dificuldades operacionais são as que fazem parte do grupo JCA, como a Aviação Cometa, 1001, Catarinense e Expresso do Sul. A holding divulgou uma nota informando sobre os imprevistos e divulgou um link que contém as linhas afetadas pelos atrasos e cancelamentos. De acordo com a empresa, as informações estão sendo atualizadas continuamente. O grupo JCA das aviações Cometa, 1001, Catarinense e Expresso do Sul informa que algumas de suas rotas estão sofrendo atrasos e possíveis cancelamentos devido às manifestações que estão bloqueando algumas estradas na região sul e sudeste do país. A empresa informa que está dando o suporte possível para os veículos que estão parados nos bloqueios e que os passageiros com bilhetes para a data de hoje, dia 31 de outubro, podem remarcar suas viagens nas rodovias sem a cobrança de taxas ou multas. O grupo JCA sugere que os clientes entrem em contato com os canais de atendimento ao cliente das empresas para saber a situação de sua viagem antes de seguir para a rodoviária. As informações estão sendo atualizadas continuamente no link www.aviaçãocometa.com.br/manifestações. Por causa das manifestações de bolsonaristas, inconformados com a derrota do presidente Jair Bolsonaro nas urnas, realizando bloqueios decretados ilegais pelo STF em rodovias, quase 900 ônibus deixaram de operar nos terminais rodoviários Tietê e Barra Funda, na capital paulista, até a tarde desta terça-feira, dia 1º de novembro. A informação é da Socicam, empresa que administra estas rodovias. Já o terminal Jabaquara, que tem partidas entre a capital paulista e o litoral, não tem problemas, ainda de acordo com a empresa. As partidas do Tietê ou Barra Funda para o Rio de Janeiro, Florianópolis, Curitiba e cidades menores nessas rotas estão suspensas. Ainda no dia de hoje, dia 1º de novembro, há partidas e chegadas pelo terminal rodoviário Tietê e Barra Funda sendo prejudicados devido às interdições nas rodovias. Entre ontem
e hoje de manhã, cerca de 880 ônibus foram cancelados nos terminais Tietê e Barra Funda. Já no terminal rodoviário Jabaquara, que atende linhas para o litoral sul de São Paulo, as partidas e vendas de passagens seguem normalizadas. Segue temporariamente suspensa a venda das passagens rodoviárias e partidas para as capitais Rio de Janeiro, Florianópolis, Curitiba e outras cidades menores até que a situação se normalize. Informamos ainda que a operação e demais serviços do terminal Tietê e Barra Funda seguem em pleno funcionamento. Reforçamos a orientação aos passageiros que precisam viajar ou já possuem bilhetes e que procurem as viações responsáveis para que possam receber as orientações devidas, como informa a Socicam. O objetivo é investir cerca de 3 bilhões de reais, diz o governo Rui Costa, que disse que o protocolo envolve a instalação de 3 fábricas no estado da Bahia. Uma carta de intenções assinada entre o governo da Bahia e a BYD, gigante chinesa na produção de veículos elétricos, deve trazer uma série de investimentos na região. O governo Rui Costa anunciou que o termo assinado na quinta-feira, dia 27 de outubro de 2022, contemplaria o processamento de lítio para a produção de baterias, além da fabricação de veículos elétricos, de ônibus, caminhões e automóveis. Rui Costa disse que a parceria envolve um investimento de 3 bilhões de reais. A BYD do Brasil confirmou a assinatura do termo, que teve a presença de seu diretor-presidente Tyler Lee. A fabricante chinesa, no entanto, não se manifestou a respeito do conteúdo do acordo. O anúncio foi divulgado pelo governo baiano por meio de sua conta no Instagram. Rui Barbosa anunciou que o protocolo envolve a instalação de 3 fábricas aqui na Bahia. Costa foi mais longe, afirmando que a negociação vai gerar mais de 1.200 empregos diretos, só durante o período de implantação, além de impulsionar o desenvolvimento industrial e comercial no estado. Ele disse que todas as unidades começam a ser implantadas em junho de 2023 e produzirão chassis de ônibus e caminhões elétricos e veículos de passeios elétricos e híbridos e processar lítio e ferro fosfato. O acordo, de acordo com a imprensa regional, envolveria incentivos fiscais até dezembro de 2032, por meio do Proalto. A diretoria colegiada da NTT decidiu extinguir mediação cassação o TAR número 118 da empresa Verde Transportes. O processo inclui a perda da licença operacional, conforme publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira, dia 1º de novembro de 2022. A deliberação foi motivada porque a empresa perdeu as condições indispensáveis ao cumprimento do objeto da autorização. Com sede em Cuiabá, estado do Mato Grosso, a empresa do Grupo Verde sofreu bastante com a pandemia, a ponto de, em 2020, chegar a demitir 200 funcionários. Em julho deste ano, a NTT terminou a suspensão da venda de passagem da empresa, situação revertida poucos dias depois por decisão judicial. Em São Paulo, a Prefeitura de Bauru, no interior paulista, publicou nesta terça-feira, dia 1º de novembro de 2022, a Lei nº 7.638, que autoriza a concessão de subsídio tarifário ao transporte público coletivo urbano do município. O decreto determina ainda a redução do valor da tarifa pública, que passará de R$ 4,85 para R$ 4,75. O valor reduzido será mantido pelo período de 12 meses, contados da data da publicação da lei, ou seja, desde 1º de novembro. O prazo de 12 meses valerá também para a adoção do subsídio, que pode chegar ao valor máximo de R$ 8,6 milhões, R$ 8.607.191,04. No entanto, o repasse mensal não poderá ultrapassar o limite estabelecido em R$ 717.265,92. O subsídio será repassado a cada mês às concessionárias Grande Bauru e Cidade Sem Limites, até o 5º dia útil de cada mês, desde que as comprovadas as informações necessárias através dos relatórios apresentados pelas concessionárias. Este valor mensal é condizente com a quantidade de 1.707.776 passageiros pagantes, levando em consideração o quantitativo de passageiros, custos operacionais e subsídio necessário para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro referente à execução do serviço. As concessionárias do transporte público deverão, segundo o texto da lei, encaminhar
o Endurb, Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, e a Secretaria Municipal de Obras, até o dia 2 de cada mês, relatórios demonstrando os custos operacionais e número de passageiros pagantes transportados no mês anterior. A Comec, Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba, informou nesta terça-feira, dia 1º de novembro de 2022, que diversas linhas de ônibus entre a capital e cidades vizinhas são prejudicadas por causa das manifestações que bloqueiam as rodovias nas regiões. Grupos de bolsonaristas fazem as interdições de segunda-feira, dia 31, inconformados porque o presidente Jair Bolsonaro foi derrotado nas urnas das eleições de domingo, dia 30. Em nota, a Comec informa que as linhas que estão em atrasos e as que tiveram de ser suspensas. A Comec informa que foram registradas manifestações e bloqueios em diversas rodovias da região metropolitana de Curitiba e que, visando a segurança de seus passageiros e operadores, pode autorizar desvios de itinerários ou, em caso de ameaças mais graves, paralisação temporária da operação. As linhas G11, G71, G72, I21 e F73 estão temporariamente suspensas. Linhas que estão em operação, porém, registrando atrasos: Y98, F13, F14, F23, F25, F30, B33 e J71. Líder na fabricação nacional de ônibus e posicionada entre as maiores do mundo, a Marco Polo investe em soluções para o futuro da mobilidade, como os ônibus eletrificados. A fabricante tem duas frentes de ação na sua estratégia para a descarbonização e eletrificação do transporte coletivo urbano no Brasil: o ônibus 100% elétrico, ativo e integral, e o fornecimento de carrocerias para os diferentes modelos de chassis disponibilizados pelas montadoras. Na frente estratégica da solução integral, a companhia anunciou para o segundo semestre deste ano a fabricação de 30 unidades do Attivi Marco Polo e está pronta para atender as demandas de cidades como a capital paulista, que recentemente comunicou a proibição da compra de novos ônibus movidos a diesel. Para 2023, já está previsto produção em série deste modelo em quantidades crescentes, conforme demanda. O veículo desenvolvido pela Marco Polo conta com chassi e carroceria da Marco Polo e tem mais de 60% dos componentes de origem nacional. Dessa forma, a companhia se torna uma das principais fabricantes de soluções eletrificadas do país e está pronta para absorver a demanda por novas unidades de veículos movidos a energia elétrica. O Attivi utiliza o conceito chassi e carroceria, não monobloco. Foi testado em Santo André, na Grande São Paulo, em condições reais de operação e recentemente colocado em operação em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Além da nossa versão integral, temos mais de 500 ônibus elétricos em operação no Brasil e exterior, com diferentes parceiros de chassis, como o Attivi articulado em operação em São José dos Campos, em São Paulo, e o Torino, fornecido para a cidade de Salvador, na Bahia, ambos em parceria com a BID, explica Ricardo Portolão, Direito de Operações Comerciais, MI e Marketing da Marco Polo. Este último, inclusive, já está também homologado pela SP Trans. Segundo Portolã, a Marco Polo investe ativamente no desenvolvimento de veículos sustentáveis e, durante mais 5 anos, testou protótipos com diferentes configurações e condições de operação para garantir que o veículo 100% da companhia incorporasse as soluções mais modernas do mundo. Neste cenário, o Attivi atende não apenas às especificações, mas também às condições de operação e durabilidade exigidas pelas cidades brasileiras, que em geral é de vida útil de 15 anos. A partir do momento que tivermos encomendas e planejamento da entrega, a Marco Polo pode produzir e fornecer ônibus elétricos para qualquer cidade do Brasil, inclusive São Paulo, ainda em 2023, enfatiza Ricardo Portolã. Ao longo dos 73 anos de existência, a Marco Polo adquiriu expertise com veículos sustentáveis também em suas operações no exterior, incluindo a Austrália, onde a utilização de ônibus elétricos urbanos já ocorre há mais tempo e está preparada para fornecer veículos elétricos que unam a melhor solução técnica disponível no mundo, adaptada para a condição de operação das cidades brasileiras. No exterior, o Catar ganha a maior garagem do mundo para ônibus elétrico, Lusail,
é a cidade no município de Al Daiem, no Catar, e está situada na costa norte, a 24 quilômetros do centro da capital Doha. A região ganhou a chamada maior garagem de ônibus elétricos do mundo. A planta ocupa uma área de mais de 400 mil metros quadrados e está composto por 24 edifícios multifuncionais. Tem uma capacidade para 478 coletivos elétricos, capaz de apoiar o transporte público durante a Copa do Mundo do Catar. Ao todo, foram entregues 741 veículos da fabricante Yutong, sendo que a maioria está pronta para operar durante a Copa do Mundo da FIFA 2022, que acontecerá no dia 21 de novembro a 18 de dezembro de 2022. O pedido contempla 1.002 veículos, onde a compra foi assinada em novembro de 2020. Serão operados pela Mowassalat, empresa de transporte público do Catar, que fornecerá serviços de deslocamento para a Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. Agora sobre as últimas notícias do mundo rodoviário, as últimas ocorrências. Um assunto que foi bastante assunto nesta semana. Um incêndio na aviação Novo Horizonte, em Vitória da Conquista, destruiu ao menos 85 ônibus na garagem. O 7º Grupamento de Bombeiros de Vitória da Conquista, na Bahia, estima que ao menos 85 ônibus foram atingidos por um incêndio numa garagem da aviação Novo Horizonte na cidade. Apenas cerca de 25 coletivos foram preservados. Não houve vítimas. As chamas começaram por volta das 13 horas da tarde, numa área de vegetação ao lado da garagem, e se alastraram rapidamente. Entre os veículos, a maioria era de baixados, ou seja, que não operavam mais, e ônibus que ainda estavam em serviço. As causas ainda estão sendo investigadas. E, para finalizar, no Tocantins, acidente com ônibus deixa 9 feridos em Araguaína. Um acidente envolvendo um ônibus rodoviário da empresa AG Transportes e um caminhão deixa ao menos 9 feridos na manhã desta terça-feira, dia 1º de novembro, na altura do quilômetro 152 da BR-153, no município de Araguaína, no norte do Tocantins. O ônibus faz a linha intermunicipal que liga a cidade de Palmas a Araguaína. E segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão ocorreu na traseira de um caminhão na região onde há um protesto de caminhoneiros que são contra o resultado do segundo turno das eleições para presidente da República. Ainda segundo a corporação, a colisão ocorreu por volta das 5 horas da manhã e a frente do coletivo ficou completamente destruída, sendo que algumas pessoas ficaram presas às ferragens. Agentes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionados para a ocorrência e encaminharam os feridos para hospitais da região. As causas do acidente seguem sendo investigadas. Então essas foram as últimas notícias do mundo rodoviário. Espero que tenham gostado. Uma boa noite para todos e até a próxima.